A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus, da Assembleia de Deus Apostólica, Ministério Vida em Cristo, aqui no estado de São Paulo. Na rua Araribóia, 254, Parque Pirajussara. Amém? Queridos, vamos aqui a mais uma meditação, uma reflexão. O tema é regra e exceção. Amém? Regra e exceção. Ok? Eu quero aqui, antes de trazer o texto, dizer: eu sempre lhe aconselho a seguir a regra, nunca a exceção, para que você não fique na fila de espera por muito tempo para receber algo da parte de Deus, ou qualquer outra situação. Então siga sempre a regra. E eu vou dizer aqui a primeira regra infalível. Marcos 9:23, Marcos 9:23, né? Tá aqui. Marcos 9:23, em nome de Jesus Cristo. Quer ver o que Jesus disse? Diz o seguinte: e disse Jesus: se tu puder crer, tudo é possível ao que crer. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. A fé. Se você examinar algo muito importante, você vai ver que Jesus Cristo, ele falou para a mulher do fluxo de sangue, os 10 leprosos, o cego de Jericó. Jesus usou essa palavra para muito, e disse, Marcos 9:34 fala sobre a mulher do fluxo de sangue, e ele disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Como nós sabemos, o centurião, né, ali no Mateus 8, a partir do verso 8, Jesus disse: nunca, nem em Israel achei um homem de tanta fé. Então, queridos, a outra coisa, o que Jesus falou para Marta em João 11:40? Não tem dito eu que se tu crer, tu verás minha glória. Então preste bem atenção que existe a regra, e a regra, a exceção nunca quebra a regra. Jesus pode ter piedade, misericórdia e fazer algo na minha e na tua vida. Exceção. Mas a regra é: você primeiro tem que crer, confiar, acreditar, né? Porque Marcos 11:24 diz: tudo que pedi orando, crer, com fé, receberei e tê-lo-ei. Ok? Então, quando Jesus ele aborda estas palavras para o cego de Jericó, para os 10 leprosos, para todo mundo, ele disse: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme você crê, seja conforme a tua fé. Por quê? Porque nós precisamos entender algo muito importante dentro dessas colocações do Senhor Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo ele fala: vai, seja feito conforme o meu querer, conforme a minha vontade, conforme o meu poder. Então, calma aí. Essa seria a regra. Essa seria a regra, não seria uma exceção. Seria a regra. Eu faço para quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quiser, e pronto, acabou. Mas Jesus está sempre abordando: vai,
A tua fé te curou, a tua fé te salvou, seja feito conforme você crê, seja conforme você tem fé. Por quê? Porque nós sabemos que existem pessoas, olha, Deus não me curou porque Ele não quis. Deus não faz isso porque Ele não quer. Jamais estou dizendo que Deus não tenha poder para fazer do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Mas veja sempre o que Deus disse. Ele não chamou para Ele, ainda que Ele é o autor e consumador da fé, ainda que Ele é o autor do milagre. Mas Jesus que sempre quer ver uma postura, como nós falamos aqui, né? O pai do jovem lunático queria muito um milagre. Jesus disse, se tu puder crer, isso tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Jesus poderia simplesmente dizer, tá bom, tá feito, acabou. Mas ele foi atrás de Jesus, se moveu atrás de Jesus, Jesus disse, se você puder crer, que eu sou o realizador do milagre, que eu sou o Deus, o Filho de Deus, porque visto com o coração se crer e com a boca se faz a confissão para a salvação, né? Romanos 10, 9 e 10. Então, preste bem atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que Jesus tenha misericórdia e compaixão de alguém e chega ali e levanta alguém e cura. Mas a regra sempre é, você tem que dar o seu primeiro passo. Jesus não sabia que era colocado aquele coxo na porta da igreja de Formosa ou no tanque de Betesda? Jesus sabia. Os 10 leprosos, o cego de Jericó e etc. Porque Jesus, ele precisa que você coloque a sua fé em prática. No livro de Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E Hebreus 11, 6 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu e o fundamento das coisas que não se espera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador do que busca. Deus é piedoso, misericordioso, Deus é tudo. E Deus faz. Mas eu quero que você entenda uma coisa, exceção e regra, duas coisas totalmente diferentes. Vou dar um exemplo. Deus, lá no Velho Testamento, abriu uma seção, colocou Débora como juíza. Como juíza, ok? Mas, depois dela e antes dela, só tinha homem. Isso não quer dizer que aquela exceção virou regra. Você está entendendo? Então, é importante que nós viemos entender que tem uma ação, uma atitude a nossa de crer, de confiar, de buscar, como Mateus 7,7, bater, pedir, buscar. E eu repito, se Jesus usa a palavra vai, seja feito conforme o meu querer, então Jesus faria acepção, estaria fazendo acepção de pessoas. Porque ele curou um, conforme o seu poder, a sua vontade, conforme... Então, por que ele não cura todos? E a gente joga a culpa em cima de Deus. Eu sei que vai entrar um monte de estrelinhas na tua mente, porque às vezes se torna um assunto meio polêmico, né? Eu creio em Jesus até hoje. A gente para imaginar uma coisa. Tem muita gente que diz que crê e confia.
mas está sempre com um plano B. Você sabe o que é plano B? Eu vou te dizer o que é um plano B. A pessoa, ela busca Jesus, confia em Jesus, mas na mente dela, eu vou fazer um propósito, vou buscar, vou jejuar, vou clamar. Se Deus não fizer, eu já tenho esse plano aqui. Eu vou lá, eu vou cá, eu vou lá e cá. Não. Plano A é plano A. É Jesus, Jesus e Jesus e acabou. Como o centurião. O centurião não conjecturou, eu vou lá no médico, eu vou levar no médico, eu vou até Jesus. E Jesus vai resolver o meu problema. E pronto, acabou. A mulher do fluxo de sangue indo de mal a pior, gastando, indo com os médicos, disse, hoje eu vou tocar em Jesus. E Jesus falou, vai filha, a tua fé te salvou. A sua atitude, a sua postura, a sua ação, o seu propósito, fez com que de mim saísse virtude, o poder. E ele chamou de filha e disse, vai filha, a tua fé te curou, te salvou. Então o que eu sempre digo é o seguinte, Jesus é misericordioso, ele pode chegar e fazer um mover, pode chegar, eu mesmo. Digo o seguinte, eu fui até o Hospital da Santa Casa, aqui no centro de São Paulo, fui visitar uma irmã que estava doente e na oração tinha uma pessoa do meu lado. Tinha uma pessoa do meu lado. Presta atenção, tinha uma pessoa do meu lado. De uma certa denominação que não acredita em Jesus. Não acredita em Jesus. Pelo menos é o que eles falam. Não acredita em Jesus e tudo. E essa mulher, quando eu estava orando por essa irmã no hospital, ela olhou do lado e disse, ora por mim. Eu orei por ela, e a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse, eu quero aceitar Jesus. Ela era de uma igreja aí que não convém citar, que não acredita que Jesus Cristo é o Senhor, que acredita que Jesus é só um grande mestre. Olha só, Jesus salvou aquela mulher no último minuto. É tipo igual o seguinte, a regra, todo aquele que crer, Marcos 16:16, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, ok? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aí a gente pergunta o seguinte, você vai querer ser uma regra, se salvar lá na cruz, lá no leito, se você pode ter oportunidade de crer hoje, se batizar e aceitar Jesus? Esperar uma exceção? Eu não, prefiro seguir a regra. Eu vou crer, eu vou buscar, eu vou confiar e vou viver o meu milagre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o tema é regra e exceção. A regra é, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer e for batizado é condenado. Agora, chega no último momento, como eu já vi, eu já fiz isso, de batizar a pessoa, de orar, pregar para ela no leito, ser batizada no leito, aceitar Jesus e depois partir. Eu prefiro seguir a regra. Estou com vida, estou com saúde, estou bem, vou aceitar Jesus e não vou ficar correndo o risco dessa regra não chegar até mim, porque a exceção chegar a mim, porque a regra eu vou crer e eu vou ver meu milagre. A exceção tem os seus poréns. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Siga a regra, não a exceção. A regra é, se você crer e for batizado, será salvo. E confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer, será salvo. Amém e amém.